Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial? Hoje nós vamos estar conversando com Luciana Lima Lopes. A Luciana Lima Lopes é fundadora da Lima e Lopes Cordella, advogados associados, da Prepo Pressupostos e é vice-presidente do Conselho da WeCommerce Internacional. Mas como é o nosso bate-papo muito informal, Luciana, se apresenta para o nosso público, por favor. Obrigada, Armando. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Bom, eu sou a Luciana, eu sou advogada, mãe de gêmeos, empreendedora, amo atender empresários, empresas, empreendedores e faço isso já há mais de 20 anos, atendo várias empresas na área de recursos humanos também, essa é a minha paixão. Como advogada de direito empresarial, né, especializada como advogada em direito empresarial, hoje o nosso tema, vim tomar um café com ela, num tema muito especial, que é a questão da contratação de pessoas sobre o sistema de pessoa jurídica, né? E a dica é como que a gente pode evitar riscos. Esse é o nosso tema. Então, nesse nosso bate-papo, para quem está nos assistindo, nós vamos pedir a especialista em direito empresarial algumas dicas. Tudo bem para você? Perfeito. Então, mas antes eu gostaria que você desse assim uma conceituação, pessoa jurídica, pessoa física, CLT, como é que surge essa questão que está dando alguns problemas, que a gente sabe estão dando alguns problemas no nosso dia a dia e na contratação. Dá uma situada para a gente, por favor. Claro, com certeza, Armando. Bom, em 2017, né, surgiu a lei da terceirização. E ali tudo começou. Na verdade, a terceirização é algo que ocorre há muitos anos, né? Só que ela veio a ser declarada lícita, porque existiam alguns julgados do Tribunal do Trabalho entendendo de que não era lícito você terceirizar pessoas, né? E desde então, né, existem dificuldades, às vezes as pessoas percebem que existe uma grande diferença entre a contratação pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e contratação PJ. A contratação PJ nada mais é do que eu contratar um prestador de serviços através de uma empresa. E às vezes as pessoas não entendem isso, elas acham que um contrato com vínculo e um contrato de prestação de serviços é a mesma coisa. Pois é, e isso pelo menos nas pesquisas e no bate-papo, como consultor, às vezes as pessoas falam, não, a gente vai contratar PJ porque é mais barato, eu não tenho encargos, né? E isso é real, menos encargos. Mas existem direitos, tanto de um lado da empresa, quanto do lado da pessoa que está sendo contratada. Você podia dizer mais ou menos exatamente isso? Sim, como claro. Esses direitos acontecem? Bom, o CLT é aquele contrato de trabalho normal, né, onde o funcionário ele tem férias, 13º, FGTS, INSS, contribuição previdenciária. Então, ele tem todos aqueles direitos abarcados pela consolidação das leis do trabalho. O PJ, gente, é um contrato com uma empresa. E ali vão estar estabelecidos todos os direitos da empresa, né, que é representada por uma pessoa que geralmente é o prestador de serviço. Então, geralmente, o PJ, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem INSS, ele não tem FGTS. Mas o que geralmente ele tem? Um faturamento maior do que o CLT, né? Então, geralmente, o que acontece? Como até para a pessoa que está trabalhando via CLT, ela tem também alguns descontos, né? Sim. Você tem imposto de renda, que tem um custo maior do que você declarar um imposto de renda através de uma empresa. Existem algumas compensações. Agora me perguntam às vezes, Armando, Luciana, mas o PJ não pode nunca tirar férias? Né? Não é que ele não possa tirar férias. Ele pode, claro, ele falou, olha, eu vou suspender a prestação do meu serviço por
30 dias. Só que essa suspensão ele não vai receber, porque ele não está prestando serviço. Perfeito. Ou ainda, eu vou substituir a pessoa que está prestando serviço por outra, para eu tirar férias. E pode, né? Okay. Então, é uma empresa. As pessoas têm que entender que a contratação de PJ, você está sendo uma empresa contratada, e ali no contrato vão estar estabelecidas todas as regras. E essa seria a próxima pergunta que eu tinha. Justamente, não, sem problemas. É interessante o seguinte, não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Ou seja, a contratação de PJ, como você está dizendo, não é uma pessoa, é uma empresa que está sendo contratada, que vai prestar serviços. E ela não pode ser exclusiva. Porque se ela for exclusiva, o que acontece? Você pode cair como na lei, né? Estaria ferindo a lei, né? Isso. Sim, na verdade, a CLT, né, ela determina ali quais são os requisitos do vínculo empregatício. Então, independente do nome que a pessoa fale, né, a pessoa pode depois entrar na justiça reclamando de que ela não era PJ, que ela era CLT. E isso já vem sendo discutido na justiça. Quais são os requisitos do vínculo que descaracterizariam um contrato de PJ e declarariam que a pessoa de fato era um empregado e aí receberia todos os direitos referentes a isso? Seria a subordinação. Então, por exemplo, eu chego para esse PJ e falo para ele assim, você tem que estar aqui todos os dias às 8h30, ao meio-dia e das 2 às 6. Isso é um controle de jornada, é uma subordinação. Faça isso, entregue aquilo, não responda aquilo sem o meu consentimento. Então são coisas que você vê que a pessoa ela é subordinada, ela não tem a mínima autonomia. Perfeito. Tá? Agora, obviamente, a questão, se só a pessoa presta serviços, isso é preponderante para ele ter o vínculo reconhecido, não. A gente até tem casos aqui no escritório que uma pessoa só prestava serviços para uma empresa, mas como a gente provou que essa pessoa estava satisfeita com o faturamento que ela tinha naquela empresa, isso não iria por si só configurar o vínculo, né? Perfeito. Porque existem empresas que a gente sabe que prestam serviço para uma só, que vivem de uma só também, né? Sim. Acontece. Mas claro que é sempre importante, se possível, que a empresa, né, ofereça a possibilidade, e isso é importante até que esteja no contrato, que não existe exclusividade, né? Olha, isso é interessante, acho que para que vocês que estão assistindo, porque é muito comum nós termos divulgado nas redes sociais e até no jornal e até a contratação de pessoas estão contratando funcionário gestor, funcionário e tal, e aí colocam lá embaixo, PJ. Pergunta para você, Luciana, qual seria a dica? Não deve colocar PJ no anúncio. O problema, pastor, é o seguinte, é a palavra vaga, né? Isso. Porque, gente, não existe vaga para contratar uma empresa. Existe uma oportunidade de prestação de serviços. Então, até se você quiser depois na nossa bio, eu posso mandar para você como que faz. Mas o importante é colocar oportunidade para prestar serviços de engenharia. Oportunidade, empresa contrata fornecedor de serviços de engenharia. Empresa contrata fornecedor. Agora, a palavra vaga é um tiro no pé. Sim. Tá? Essa é a verdade. Eu fico louca quando eu vejo a palavra vaga para PJ, me dá um desespero. Pois é. Então, veja, porque a grande questão que a gente conversa com as pessoas é que realmente, os dois lados, você tem a empresa pagando menos impostos, o prestador de serviços, o colaborador, está também recebendo um valor um pouco maior, mas é uma coisa interessante para quem é empreendedor como eu, como você. Não podemos esquecer que, embora estejamos ganhando mais, eu também tenho agora as minhas responsabilidades enquanto empresa. Eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que pagar o meu INSS, eu tenho que fazer... Se eu não tenho direito pela empresa ao serviço de saúde, por exemplo, eu tenho que fazer o meu próprio serviço de saúde. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado ao fazer as coisas, certo? Sim. Então, a primeira dica é não colocar vaga, colocar
oportunidade de trabalho, oportunidade de serviço, prestador de serviço. Exato. Qual seria uma outra dica importante? Uma outra dica muito importante, pastor, é que você peça para que o prestador de serviços mande uma proposta para a sua empresa em nome da empresa dele. Né? Não adianta colocar João propõe prestar serviço. Não, é o nome da empresa do João. Sim. É João Limitada. Então, por quê? Porque aí a gente vai desconfigurar na Justiça do Trabalho dele alegar assim, não, ele me obrigou a ser PJ para eu ser contratado. Uhum. Né? Ele está propondo. Então, isso já é uma dica que a gente sempre dá. Outra coisa, pastor, é que existem algumas pessoas que têm PJ, mas com MEIs totalmente diferentes. Por exemplo, eu já vi empresa que tem um MEI lá de cabeleireira e o cara está prestando serviço de engenharia. Uhum, sim. Tá? Não pode, né? Se você levar isso para a justiça, eles vão achar muito estranho, né? Então, tomar todo cuidado com isso também. E olha só, toda essa questão que ela está colocando vem muito uma possibilidade de você estar dificultando qualquer tipo de problema jurídico, de leis, que pode surgir no futuro. Por que eu estou falando isso? E acho que é para Luciana, que é uma especialista em direito, eu já soube de histórias de empresas que foram multadas e tiveram um processo muito forte em cima, tendo que pagar indenização àquela pessoa que era PJ, né? Porque a pessoa saiu da empresa e imediatamente entrou na justiça pedindo coisa. Então, porque primeiro a empresa não fez as coisas direito e ao contratar também, ao dispensar aquela pessoa, não ficava sabendo que aquela pessoa uma hora ia poder fazer isso. Então essa seria a segunda dica. Tem mais alguma dica importante que você quer dar? Tem várias. Bom, uma outra, vamos dar mais duas. Uma outra é que você não deve contratar o PJ pela área de recursos humanos da empresa. Opa! Né? Porque o RH é de contratação de pessoas. É importante, se a tua empresa tiver uma área de compras, o PJ ser contratado pelo compras, porque ele é um fornecedor, como qualquer outro fornecedor de serviços. Okay. Tá? E outra dica na verdade tem mais duas. Tem essa. Tem uma outra dica também o contrato, quando for firmado, ser assinado também pelo advogado do PJ. Tá? Okay. Por quê? Porque ele não vai alegar hipossuficiência. Eu não sabia o que eu estava assinando. Não, você estava assistido por um advogado. Você assinou sabendo de todos os seus direitos e suas obrigações. E outra dica é que no contrato tem a possibilidade de homologar a rescisão desse contrato dando quitação integral na justiça civil, onde demonstra que realmente o contrato é de natureza civil. Perfeito. Tá? Então são questões assim que ajudam muito na desconsideração aí do vínculo. O que nós temos que fazer é evitar problemas. Existe sempre um problema, gente. O que eu quero... sabe o que é gostoso, Luciana? A hora do café traz algumas coisas assim, para quem está fazendo, para mim, eu aprendo muito a respeito disso, e como consultor também, eu posso dar dicas. Sim. Né? E felizmente tenho amizade com o Luciano e com várias pessoas trazendo aquela coisa gostosa de a gente bater um papo, tomar um café. Né? Nós estamos aqui no ambiente da Luciana. Mas qual é a finalidade? A finalidade maior é que a gente possa esclarecer para as pessoas e dizer, olha gente, é simples, não tem nada muito complexo. É lógico, algumas coisas você tem que fazer um estudo maior, mas se eu posso evitar problemas, por que eu vou fazer aquilo? Então, eu estava até comentando com ela um pouquinho antes de nós começarmos essa nossa bate-papo, que eu vi outro dia gerente de uma área, né, não importa a empresa, e embaixo já tinha contratação PJ. E normalmente o gerente é o quê? É uma pessoa que vai estar subordinada a alguém e vai estar sendo gerente de outras pessoas da empresa. Puxa vida, vai dar problema, Luciano? Olha, se houver os requisitos do vínculo, sim.
Nossa. Né? Se na verdade esse gestor ele for de fato um gestor, tiver autonomia para gestar, né, os seus subordinados, e ele tiver um trabalho horizontalizado, né, como parceiros, não como pessoas que mandem nele, mas como trocas de experiências ou como prestação de contas, porque uma coisa é você mandar, outra coisa é você prestar contas. O contrato PJ não quer dizer que o contratante não pode cobrar os serviços que são contratados, mas depende do jeito, né? Então tudo é muito subjetivo. Então assim, por mais todas essas dicas que eu te dei, se realmente, Pastore, se houver subordinação, não vai adiantar nenhuma dessas dicas, né? Então assim, importante é tomar cuidado com isso, que a pessoa tenha autonomia. E nas decisões que a gente tem visto, Pastore, o que é mais importante é que a pessoa troca todos esses benefícios por autonomia e pelo status de empreendedor. E é interessante, tem pessoas que eu vejo, e isso surgiu, eu fiz uma pesquisa rápida na internet um tempo atrás, que me diz o seguinte: na época da Covid, essa contratação PJ aumentou muito, por conta dessa questão de as pessoas estarem trabalhando em casa. Sim. Não preciso estar na empresa, então eu posso... Essa história de a pessoa trabalhar em casa ajuda ou não? Ajuda, né? Porque geralmente um dos requisitos é a jornada de trabalho. Perfeito. A pessoa tá lá todo dia. E com a internet, claro que hoje em dia a gente sabe que a empresa, se ela quiser, ela acaba controlando o horário da pessoa mesmo distante, sim, né? Por um acesso a uma rede, alguma coisa assim. Mas já diminui muito. Por quê? Porque que testemunhas que a pessoa vai ter que ela trabalhava todo dia das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, né? Então, realmente, o trabalho remoto, ele veio a permitir maiores contratações de PJ. Eu vou fazer uma pergunta bem difícil para você. Posso? Claro. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que dar uma opinião para uma empresa, um empresário, por exemplo, eu. Tá. É melhor contratar PJ ou contratar CLT? Depende. É uma pergunta difícil. Porque assim, depende muito da função que essa pessoa for exercer. Perfeito. Né? Então assim, por exemplo, se for uma função que realmente não precise de subordinação e você cumprir com aqueles passos, eu não vejo problema algum. O problema é quando você contrata principalmente, Armando, pessoas com uma qualificação menor. Ótimo. Tá? Então, assim, vamos supor, aquela prestação de serviço que a pessoa trabalha, entre aspas, quase que todos os dias para ganhar R$2.000, a justiça desconsidera, porque já pensa que essa pessoa não tem tanta vivência para realmente escolher ser PJ para ganhar R$2.000 por mês, entendeu? Agora já, um gestor que ganha 15 mil, 20 mil, 30 mil. Esses dias eu recebi uma reclamatória que me mandaram cópia, porque foi piada na rede, né? Um CEO PJ, R$90.000 ele recebia por mês e pedia vínculo. Quer dizer, o CEO ele não tem subordinação, ele é um prestador de serviço e ele ainda, dentro do LinkedIn dele, isso é interessante também, no LinkedIn as pessoas se declaram prestadores de serviço, mas depois entram com ação dizendo que é empregado. Sim. Então o LinkedIn às vezes faz prova a favor das empresas ou contra, depende de como é que está lá. Depende de como está lá. Olha só, gente, interessante é que a gente não tem, eu não sei se isso é uma realidade para você também, que você trabalha com o direito empresarial. As pessoas às vezes não estão preparadas, não dão atenção a pequenos detalhes, a algumas coisas, algumas dicas que as pessoas dão. Não só no meu caso, que já tive a experiência de entrar como prestador de serviço, preparar a empresa para que ela admitisse um novo gestor. Então eu fazia o papel de gestor, mas preparava a empresa para admitir um novo gestor. Certo. E isso foi muito interessante, foi uma prática muito interessante, mas eu não tinha realmente nenhum vínculo. E eu trabalhava em determinados horários diferenciados, dias diferenciados, né, que era muito importante que isso acontecesse. E eu estou falando isso há 4, 5, 6 anos atrás. Foi uma experiência muito boa. Eu já me preocupava com esse tipo de situação,
porque eu já ouvia por parte do pessoal do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, de que PJ era proibido. Tinha essa figura. Sim. No começo, acho que teve esse processo, Sim, né? sim, o enunciado 331 do TSE que falava, né, da proibição. Só tinha a exceção do trabalho temporário, dos vigilantes, portaria, Sim. vigilância. Mas o outro tipo de terceirização que hoje existe era totalmente proibido. Teve até uma discussão com relação à precarização, né? Sim. Então, isso eu acho que na Europa, a terceirização já existe há centenas de anos, né? Sim. Então a gente demorou para aceitar e eu acho que tem um lado bom, né? Só tem que ser bem usado. Bem usado, você tem que ter regras claras. Exato. E acho que é importante lembrar que uma pessoa, por exemplo, que vai ser contratada para o PJ, que aceita isso, ela também tem que se preocupar com as responsabilidades de uma empresa, não é simplesmente estar lá, que tem que estar em contrato direitinho, e ela vai também ter que pagar os seus impostos, vai ter que pagar o seu próximo 10 contabilidade, normalmente, porque é uma coisa que existe, né? Bom, como último bate-papo com esse café que está ótimo, eu gostaria de saber o seguinte: que dica final você daria? Quer dizer, você tem que dar um recado final, né, para os nossos convidados, o pessoal que vai assistir. Qual é a dica final que você gostaria de dar, que é importante neste tema? Certo. Bom, para você escolher qual o regime adequado, você tem que verificar se realmente essa pessoa vai ter autonomia e se vai ter subordinação, controle de jornada. Isso é o ponto fundamental. E todas aquelas dicas que eu dei ali com relação a não divulgar como vaga, a você pedir que o contrato seja assinado por um advogado, que exista a proposta de contrato e que também depois, né, no contrato tem uma cláusula de não exclusividade e também seja homologada dando quitação. Aí você está, vamos dizer, praticamente seguro. Maravilha. Bom, gente, Luciana Lima, Direito Empresarial, eu acho que depois vai ficar nos dados, os seus dados direitinho, como as pessoas podem falar com você. Eu queria agradecer. Eu que agradeço. Para você que foi excelente, um bate-papo muito bom e extremo, e foi simples, direto e muito esclarecedor. Muito bem, terminando o nosso bate-papo, o seu café está sempre adoçado com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café. Envie sugestões e compartilhe. E se for o caso, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e vamos continuar esse trabalho que será toda sexta-feira. Essa é a notícia da semana. Nós tivemos aqui, então, a direção de imagem e de vídeo de Nathalie Patrício, da 1987 Lab. Muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço, está sempre muito bem-vindo você e a Nathalie. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para todo mundo. Até mais, gente. Até mais.